Esse sistema, que está classificado pela Marinha do Brasil como uma depressão subtropical, deve evoluir ao longo do sábado para uma tempestade subtropical, ou seja, os ventos na volta do ciclone, lá onde ele está no oceano, começam a ficar mais entre 60, 80, 100 km por hora, mas principalmente em torno de 70 km por hora. Tá? A Marinha do Brasil deve classificar como uma tempestade tropical, se não na noite desse sábado, ao longo do domingo. E isso não é uma informação boa, porque isso mostra que o sistema está trocando de nível, está se intensificando. Na tempestade tropical, ele deve andar ali na casa de 70 até 120 km por hora, o vento no ciclone, ou seja, lá próximo dele, afastado da costa. Como eu já falei para vocês, tempestade tropical é o último passo para que a gente chegue até um furacão. Ou seja, se o sistema se intensifica, a gente pode chegar a ter um furacão de escala 1. Nada de furacão, e sim, ao longo do domingo, uma tempestade tropical, tá certo? Onde os ventos no ciclone, volto a repetir, ficam na faixa ali dos seus 70 até 100 km por hora. As boas notícias ficam relacionadas no caso da distância que ele está da costa. Tá? As imagens de satélite eu já mostrei para vocês, já mostram que ele está afastado, e a tendência é que isso permaneça ao longo do período do fim de semana, ao longo deste domingo. Dividi aí na tela com vocês mais ou menos a posição esperada para o decorrer desse sábado, tá? Então observe esse ponto no Oceano Atlântico, é a posição do ciclone, bastante afastado da costa. O mapa seguinte mostra o posicionamento dele na parte do domingo. Vejam que a diferença tem no sentido dele ficar um pouquinho mais ao sul, ou seja, um pouquinho mais na altura da costa do sul do Brasil, mas mesmo assim ainda se mantendo mais afastado, tá certo? Esta é a boa notícia. Eu vou trazer para vocês aqui 3 simuladores, tá? Que projetam uma possível direção de deslocamento desse ciclone no período não só do domingo, mas ao longo da segunda, da terça e da quarta. A gente vai falar bastante sobre isso durante todo esse período, porque vai demorar esse sistema para se deslocar, tá? Então põe na tela. Esse é o primeiro deslocamento que você vê, tá? Aos poucos o sistema então vai saindo da costa do litoral do sudeste e vai se aproximando da costa do litoral do sul. Mas observe, segundo essa própria simulação, que esse sistema ele em todo momento fica sobre a parte do oceano. Ele vai se afastando em direção ao sul, até mesmo vai pegar lá no final desse deslocamento as áreas bem mais ao sul, já quase na altura do litoral do Uruguai, pelo menos no litoral gaúcho, e de lá em direção à parte mais do oceano, ainda mais em alto mar. Um outro simulador que eu divido com vocês, ele indica praticamente a mesma situação, indica o deslocamento do sistema, vejam, da parte do sudeste, vindo em direção à região mais sul, sempre pelo oceano, sempre afastado. Essa é uma outra projeção, isso aqui é uma projeção do que deve acontecer segundo este modelo de previsão. Então observe que ele chega até ficar ali segunda e terça quase que parado na altura do litoral do sul do Brasil, mas depois ele acaba indo gradativamente em direção um pouco mais ao sul e aí indo em parte para o alto mar. E esse último simulador, pelo menos desses que eu estou mostrando para vocês, ele mostra praticamente a mesma situação, ou seja, sai lá da região sudeste e vai avançando, né, gradativamente em direção ao sul aos poucos. Esse simulador, ele até chega a projetar uma certa proximidade da costa mais do litoral sul gaúcho. Vejam que ele aproxima um pouquinho mais, mas mesmo assim mantém uma certa distância, tá? Então essas são as boas notícias. Outra boa notícia é que, pelo menos pelos modelos, o vento que ele indica está na faixa de 60, 70, 100 km por hora dentro do oceano, tá? Onde está o ciclone. Então eles não se aproximando, isso não chega na costa, seria uma outra boa notícia, a intensidade também. A condição é a seguinte, pessoal, isso é informação do momento. Tá certo? Mas a partir do momento que ele se torna uma tempestade tropical, a gente tem que ficar ainda mais de olho no sistema, para ver se ele não vai se intensificar, tá certo? E aí, aos poucos, monitorando, vamos ver o quanto se aproxima ou não da costa. Por hora, essa é a informação, algo mais tranquilo. Mas ó, continuamos de olho e claro, qualquer alteração a gente traz aqui no canal, tá certo?
Qualquer dúvida, volta aqui e assiste de novo. Um grande abraço para todos, até a próxima. Tchau!